De volta com o Manhã no Ar, são 6 horas e 44 minutos. A gente vai trazer agora imagens do trânsito, imagens sendo feitas pelo nosso repórter cinematográfico Alex Gomes. Nós estamos ali na Avenida Torquato Tapajós, você pega essa carona com a gente, olha como é que está o trânsito nesta quinta-feira. Está bem concorrido ali naquela área. Dificuldade maior para quem está nesse momento indo para o centro, uma vez que esse daí é um dos principais corredores de ligação entre a Zona Oeste e também Zona Norte da capital. Mas o trânsito está fluindo, né? Tem muitos carros na pista aí, mas o condutor não enfrenta dificuldade, pelo menos nesse horário, né? Não sei daqui a pouco, por volta de 7 horas, quando o fluxo aumenta consideravelmente. Também há uma quantidade ali boa de veículos no sentido bairro, mas no sentido bairro está mais tranquilo, né? Sem maiores problemas. E você que está aí no trânsito de Manaus, está observando alguma situação, algum acidente, alguma coisa curiosa, manda para o nosso WhatsApp, que é o 9225-8767. Também pode colocar lá na nossa página no Facebook, Manhã no Ar. E o calor está forte, né? O que é incômodo para alguns, para outros, é sinônimo de boas vendas e, consequentemente, de um lucro a mais. Chegou a época do ano em que as sombrinhas viram guarda-sol e nem toda a água do mundo parece matar a sede de quem precisa enfrentar o verão em Manaus. Mas para o Tiago, essa é uma boa notícia. Graças a Deus tem melhorado, graças a Deus esse tempo está favorecendo a gente, esse verão aí. Quem também comemorou a chegada das altas temperaturas foi o setor de eletrodomésticos. Só nessa loja, a venda de ar-condicionados cresceu mais de 60% em agosto em relação a janeiro desse ano. Houve também aumento em relação ao último verão. Em relação ao verão do ano passado, a gente está tendo um aumento de 20% nas vendas. Os clientes estão cada vez mais procurando os aparelhos de ar-condicionado porque realmente não tem condições de ficar nesse calor de Manaus. E se os amazonenses estão incomodados com todo esse calor, imagina quem vem de fora. Este casal conta que em Buenos Aires, de onde vieram, os termômetros marcam 9 graus nessa época. Mas aqui, para tentar amenizar o desconforto, só mesmo um sorvete. Um pouco melhor. Segundo a gerente da sorveteria, o movimento melhorou quase 30% e os clientes estão gastando ainda mais do que de costume. Muito quente, o clima quente é bom para vender sorvete. Eu acho que é mais por isso que elas estão aumentando o consumo. Às vezes elas tomavam uma casquinha, agora estão tomando 2 e assim vai indo. O Eldo que o diga, deu até uma pausa no trabalho só para tentar escapar do calor. Essa é uma forma de você repor, inclusive, as perdas líquidas do corpo, né? Então, essa época é líquido, minha água, um sorvetezinho aqui para refrescar. E esse calor, né, esse período de estiagem, já tem apresentado dificuldades para alguns municípios das calhas do Juruá e Purus. A Defesa Civil, inclusive, já emitiu estado de alerta para municípios, né, dessa região aí que apresentam já alguns impactos socio e econômicos. A evolução do cenário de desastre foi constatada após visita técnica de agentes do órgão nas regiões. Até agora, a dificuldade de navegação é o mais evidente nessas áreas, onde a descida das águas segue em processo crítico. Para falar mais sobre esses impactos da vazante na região e como a Defesa Civil está trabalhando para combater esse cenário alarmante, a gente está recebendo aqui o Coronel Fernando Pires Júnior, que é o secretário da Defesa Civil do Amazonas. Bom dia, Coronel, seja bem-vindo. Bom dia a todos que estão nos assistindo. É prazer mais uma vez estar falando das ações da Defesa Civil dentro do estado do Amazonas, do grandioso estado do Amazonas. São quantos municípios que estão nessa situação? Na realidade, nós temos hoje 11 municípios, né, que estão recebendo a atenção da Defesa Civil do Estado. 9 desses municípios já saíram da situação do alerta de atenção, né, e entraram aí para um alerta mais superior, né? Nós estamos... Ou seja, a coisa piorou? A coisa piorou, né? São 9 municípios hoje da calha do Juruá e do Purus que estão em situação de alerta, né? E 2 que estão em situação de atenção na calha do Madeira. Já dá para fazer alguma coisa? Que tipo de orientação é que a Defesa Civil está repassando
principalmente para os prefeitos? Esse é o grande legado que a Defesa Civil deixa do Estado, né? A antecipação do evento, né? Nesse primeiro período aí, essa situação de atenção e de alerta é justamente a luz amarela que nós emitimos para os gestores dos municípios, para que eles comecem a tomar providências essas para que a gente possa, junto, fazer um plano de trabalho e, em caso de haver aí uma emergência por estiagem, nós possamos atuar junto em prol da comunidade afetada. Qual é o problema que essas pessoas já começam a enfrentar agora? Eu imagino que aumento no preço dos produtos, gasolina principalmente. Sem dúvida nenhuma. O maior problema que hoje a calha do Purus e do Jural, os municípios do Purus e do Jural enfrentam é a trafegabilidade, né? O Amazonas, nós não temos estradas, tantas estradas, nós temos sim as hidrovias. Os nossos rios são as nossas hidrovias, são as vias de escoamento, de abastecimento e reabastecimento das comunidades. Hoje, por conta do verão amazônico, por conta da baixo índice de pluviosidade, né? Poucas chuvas que caem na região, abaixo até do esperado, né? O volume de água da calha do rio diminuiu muito e impede aí a trafegabilidade normal nas calhas. Esse ainda é o maior problema que nós encontramos nas calhas. Obviamente que baixando cada vez mais os níveis no volume de água dos rios, nós podemos ter até um isolamento de comunidades e aí sim nós vamos emitir a situação de emergência. E os produtos chegam nesses municípios através dos barcos, né? Sem dúvida nenhuma. Por conta desse dano e desse prejuízo que ocorre por conta do volume das águas da calha do rio, pode aí comprometer o abastecimento e o reabastecimento dos municípios que estão nessas calhas. Eu vi, inclusive, um dado muito preocupante, que em alguns desses trechos aí, o rio está numa profundidade de 4 ou 5 metros, o que é praticamente impossível, né, a passagem de um barco, de uma balsa. Na realidade, isso aí, nós não temos nenhum registro ainda, né, que nós temos aí um grande desastre. Mas há uma previsão aí de nós nos prepararmos aí para uma estiagem severa, né? A quantidade de água que deveria cair na região, na parte mais sul e sudoeste do estado do Amazonas, elas estão abaixo do esperado, né? Você vê que, por exemplo, na calha do Juruá nós esperávamos 66 milímetros de chuva no mês de julho, caiu 21 milímetros no mês de julho. E aí nós estamos aí monitorando já o mês de agosto, para ter dados no mês de agosto, porque agosto e setembro são os meses que mais afetam aquela área da região do estado do Amazonas, região sul e sudoeste, e se agrava no mês de outubro, né? Tem alguma previsão de quando é que o nível do rio volta a se estabilizar? O verão amazônico ele vai findando no mês de novembro e dezembro, então justamente nesses meses é que nós já começamos a ter... Ou seja, a gente ainda vai entrar no período mais crítico, né? Que é agora setembro. É verdade, mais crítico. É o mês mais quente, inclusive. Porque por enquanto nós falamos dessas três calhas, a calha do Madeira, né? A calha do Juruá e a calha do Purus. Mas a Defesa Civil já está voltada os olhos também para a calha do Alto e Médio Solimões, que já apresentam aí características de déficit de volume de água, né? Onde nós já temos aí algumas comunidades no Alto Solimões que já estão, como se diz, na seca. Quais são os maiores problemas que as pessoas lá no interior enfrentam e que a Defesa Civil pode intervir diretamente? A água, né, que o nosso ribeirinho ele vive à beira do rio, então a trafegabilidade é o que mais afeta. Você imagina que para você ir para um determinado local ou para a embarcação chegar em determinado município, o porto fica logo na sede do município. Com a estiagem, né, eles vão ficando mais distantes e cada vez mais difícil o acesso a essas embarcações que trazem aí os alimentos, fazem o transporte de pessoas, faz o abastecimento de combustível para os municípios e isso dificulta muito. E, obviamente, afeta as comunidades porque as comunidades elas têm a sua produção rural, né? E essa produção ela escoa por esses rios e aí a dificuldade de fazer o transbordo, o transporte dessa produção agrícola. Isso é uma das dificuldades. Há também o problema da trafegabilidade por conta das escolas, que no nosso estado do Amazonas, o transporte usado são as lanchas, e isso aí dificulta, e também a busca da potabilidade da água. Quando o rio está muito distante, algumas comunidades fazem uso de poços, e esses poços ficam bem distantes das sedes
dos municípios e das sedes das comunidades. Aqui na capital a gente tem um problema muito próprio desse período, que é a fumaça que encobre a cidade de Manaus, principalmente no mês de setembro. Esse problema também é enfrentado no interior? Agora você tocou num ponto, né? Quando nós estamos no verão amazônico, aí nós temos o problema das queimadas, né? Até 2 anos atrás, a Defesa Civil ela não colocava como um desastre o problema das queimadas. No entanto, por conta da evolução da situação das queimadas, tanto na região norte... Não era um desastre natural porque era provocado, Era né? provocado, na realidade. Porque nós trabalhamos com desastre de qualquer forma. Mas a queimada nunca foi um problema para a Defesa Civil. Hoje ela já é. Por que ela já é? Porque ela tira da normalidade social algumas comunidades, né? Algumas famílias. Por exemplo, se nós tivermos aí o que aconteceu em 2015, aquela grande quantidade de fumaça que fica no nosso estado, nós temos alguns problemas, por exemplo, de trafegabilidade, porque impede a visão, né, dos barcos, por exemplo, que nós tivemos aí, barcos que encalharam por conta da falta de visibilidade, isso é notório, foi registrado. Nós temos problemas com a saúde, né, da comunidade, porque quem sofre mais são os idosos e as crianças, porque por conta da qualidade do ar, e também o meio ambiente. Esse é o mais prejudicado, porque as queimadas é um processo cultural, né, dentro do nosso estado. E hoje a Secretaria de Meio Ambiente trabalha, né, de forma preventiva, de forma de educação ambiental, passar para a comunidade que existem outros modos de você fazer seu campo sem as queimadas. E é importante lembrar as pessoas que se você, lá no seu quintal, você junta o lixo e queima ou junta aquelas folhas e queima, isso é crime ambiental, né? Agora é crime ambiental, né? Você não pode fazer isso aí, né? Você não pode provocar essas queimadas, você colabora aí para prejudicar a saúde da comunidade, da população e de você mesmo. Então isso aí não pode mais, né, fazer. Isso é crime ambiental, não pode ser feito. Isso ocorre por conta da baixa umidade relativa do ar, que fica muito baixa nesse período do verão amazônico, e também por conta da quantidade de chuvas que são muito poucas e fica propício isso aí. Mas vale se ressaltar que existe uma campanha, né, da Secretaria de Meio Ambiente do Estado para que não se faça queimadas, e há um trabalho muito grande do Corpo de Bombeiros, da Secretaria de Meio Ambiente, da Secretaria de Ação Social e da Defesa Civil, obviamente, para que a gente permaneça aí com essa informação para a comunidade com relação às queimadas. Vale ressaltar que as queimadas são agora um problema muito sério no verão amazônico. É um problema muito sério, por quê? Porque já há registros do mês de agosto de que nós já ultrapassamos 1.700 focos de queimadas dentro do nosso estado. E isso aí é um dado preocupante, né? Não alarmante, mas preocupante, porque mostra que nós devemos cada vez mais fiscalizar e investir em prevenção com relação às queimadas, que poderá se avolumar, porque nós não estamos no ápice do verão amazônico. Isso aí pode trazer algum prejuízo às comunidades. Com certeza. A gente falou aqui sobre a situação dos rios Purus, Juruá e também Madeira. E como é que está a situação do Rio Negro, Amazonas? Eles representam algum perigo, algum risco ou não? Não, por enquanto não. Na realidade, por conta da dimensão do nosso estado, nós temos duas vertentes aí. A parte mais sul e sudoeste do estado passa por esse processo crítico de vazante, enquanto a parte mais a noroeste e ao norte do estado, elas ainda estão em processo aí de pós-enchente, né? Eles estão saindo ainda da situação do desastre de enchente. Característico também da região norte, do estado do Amazonas, onde nós trabalhamos com essas duas vertentes. Um saindo pós-desastre de enchente e um entrando no desastre né, num quadro de estiagem, né? Por enquanto, isso está dentro da normalidade do estado, isso é normal. A Defesa Civil olha justamente por cada calha, a visão nossa é as calhas dos rios. Hoje, a visão da Defesa Civil e dos órgãos que monitoram o meio ambiente é a calha do Purus, do Madeira e do Juruá. Agora, o Rio Negro, ele ainda está em processo de vazante, não crítico, está baixando,
e a calha do Amazonas... Está dentro da normalidade. Está dentro da normalidade também no processo de vazante. Tá certo. Muito obrigado pela sua participação aqui no Manhã no Ar, trazendo esses esclarecimentos para os nossos telespectadores. Nós agradecemos e ficamos à disposição para qualquer outra informação. Eu conversei aqui com o secretário de Estado de Defesa Civil, o coronel Fernando Pires Júnior. E dados divulgados pelo IBGE apontam crescimento populacional no Amazonas. Na estimativa feita anualmente pelo Instituto, Manaus aparece como a 7ª capital mais populosa do Brasil. A pesquisa serve de base para determinar repasses do governo federal. Mila nasceu esse ano e é uma dos 61 mil novos amazonenses, segundo a estimativa do IBGE. Manaus é a única capital do norte no ranking das 10 mais populosas do país. A taxa de crescimento é de 1,7% ao ano. Depois da capital amazonense, os municípios de Parintins, Itacoatiara, Manacapuru, Coari e Tabatinga são os mais populosos do estado. Os dados divulgados nesta quarta-feira apontam ainda que a região metropolitana, composta por 13 municípios, supera 2,5 milhões de habitantes, 1,3% do total de brasileiros, o que a torna a 11ª com maior população do país. Esses dados são a base para definir o valor do repasse do Fundo de Participação dos Municípios feito pelo governo federal. O IBGE passa esses números para o Tribunal de Contas, que calcula um coeficiente para cada grupo de habitantes. Quem subir de coeficiente pode receber, em média, R$1,5 milhão a mais por ano. É o caso de 6 municípios no Amazonas, marcados em azul no mapa. Os outros 4, em amarelo, por pouco não conseguiram atingir o número necessário de habitantes para aumentar o valor do repasse. E em Urucará, 13 pessoas a menos fizeram o município descer de patamar e deve deixar de receber R$1,5 milhão em 2018. Segundo a Associação dos Municípios do Amazonas, os prefeitos que não concordarem com a análise do IBGE têm até 20 dias para contestar as informações. Caso não seja reconhecido isso pelo IBGE, que o município tem ou não razão, eles vão entrar junto ao Ministério Público recorrendo para que não perca esses 8 habitantes, vão juntar dados que comprove de que o município não perdeu para que o município não tenha prejuízo financeiro. E atenção, você que tem dívidas de taxas referentes a engenhos publicitários, alvarás de construção ou licenciamentos urbanos. O prazo para aderir ao desconto do Refis Municipal está acabando. Quem vai explicar melhor para a gente esse assunto é a repórter Thea Morel, com quem eu converso agora. Olá, Thea, bom dia. Como as pessoas podem fazer para participar do Refis? Bom dia, Wilson. Bom dia a todos. Olha só, Wilson, o Refis é o programa de refinanciamento da Prefeitura de Manaus, né? Ele está abrangendo várias secretarias, vários serviços que são prestados pela Prefeitura, inclusive o IPTU. Mas nesse caso específico que você falou, né? Esses serviços, os engenhos publicitários, os alvarás, a BITSE, licença de obras, esses serviços eles são executados pelo Instituto Municipal de Planejamento Urbano, o INPLURB. E o INPLURB também aderiu ao Refis. O prazo é hoje, você só tem até hoje para fazer a renegociação dessas dívidas. E para você conseguir a renegociação das suas dívidas que são do planejamento urbano, né, que são do INPLURB, você precisa ir até a sede do órgão, que fica na Avenida Brasil, no horário de 8 até as 17 horas. Estão incluídas nesse programa de refinanciamento, Wilson, vários tipos de dívidas do INPLURB, né? Quando você fala, por exemplo, de engenhos publicitários, a gente está falando daquelas campanhas publicitárias, como, por exemplo, aqueles banners que são colocados na rua, né? Aqueles totens, também outdoors. Isso é o que a gente chama de engenho publicitário. Isso precisa de uma licença específica e essa licença, ela precisa ser paga e, por isso, tem o programa de refinanciamento que está aí renegociando essa dívida
com as pessoas que realmente precisam. Essa renegociação, ela pode ser de até 100%, caso a pessoa queira pagar à vista, 100% no caso de juros e multas. Para quem já estiver devendo há algum tempo, você vai estar isento dos juros e das multas, mas você vai ter que pagar a sua taxa à vista, ou ela pode ser proporcionalmente de acordo com o que você for parcelar. Para você ter uma ideia, o desconto de 80% é para quem vai parcelar de 2 a 3 vezes essa dívida, né? É claro que você vai pagar ali um juro e multa um pouco menor de quem vai parcelar em até 36 vezes, que é o limite máximo de parcelas que o Implurb está aceitando dentro do Refis. Tem algumas coisas do Implurb que não podem ser negociadas. É o caso, por exemplo, dos autos de infração, as multas. Caso você tenha recebido uma multa por uma obra irregular ou pela colocação de um engenho ou pela colocação de uma mercadoria na calçada, né? Isso aí está previsto no Código de Posturas e também é o Implurb, por exemplo, que fiscaliza. Se você tiver qualquer multa da fiscalização do Implurb, infelizmente não pode negociar dentro do Refis. Também não pode negociar aí os equipamentos comunitários, as taxas que você paga pelos equipamentos comunitários, mas tem muita coisa que tem desconto. Quem quiser pode aproveitar, esse desconto termina hoje. Infelizmente o atendimento começa às 8 e vai apenas até às 17 horas, deve ter muita procura, a pessoa precisa ir realmente até o Instituto Municipal de Planejamento Urbano nesse horário comercial, mas vale muito a pena porque significa, claro, uma economia no bolso. Com certeza, então o pessoal tem que se apressar. Até daqui a pouco, Tenha. E depois do intervalo comercial, o Tribunal de Contas do Estado restringe ações do governo Davi Almeida como forma de controlar os gastos. E mesmo com a posse de Amazonino Mendes marcada para daqui a um mês, ainda tem partido querendo barrar a diplomação no Supremo. É um instante só.